A graça e a paz do Senhor seja com você, meu irmão e minha irmã, mais uma vez neste dia maravilhoso, o dia que o Senhor fez para que nós pudéssemos desfrutar. Eu quero continuar refletindo com você sobre o livro de Atos. Quero trazer aqui a nós o capítulo 5, essa história de Ananias e Safira, a história de um homem e de uma mulher, um casal, que nós, quando olhamos para trás e vemos como vivia a comunidade cristã, as pessoas preocupadas umas com as outras, diz o texto que o que eles possuíam, eles dividiam para que não houvesse necessitados, por isso eles vendiam as casas, as terras, eles vendiam as suas propriedades e os valores eram trazidos aos pés dos apóstolos, de modo que ninguém passasse por necessidades. E sabe o que acontece? Ananias e Safira, eles vendem propriedades, e vendendo essa propriedade, eles vêm até os apóstolos trazendo parte daquilo que foi vendido. O texto diz assim: entretanto, um certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendendo uma propriedade, de acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Nós vemos aqui um homem e uma mulher que estavam dentro da igreja. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que o diabo, ele não somente lança as setas de fora para dentro da igreja, por conta de perseguições e muitas outras coisas, mas também nós vemos aqui gente de dentro da igreja sendo usado pelo diabo para tentar destruir, para criar problemas dentro da igreja, fazendo com que pessoas deixem de ser fiéis, de serem íntegras. E é exatamente isso que o texto nos mostra quando Pedro, confrontando Ananias, pergunta: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Sabem, queridos, eu fico às vezes pensando que há muita gente que parece gostar quando alguém abastado chega na igreja e tem muito pouca preocupação com o que vem junto com isso. Olha, nenhum problema se alguém chegar pobre, rico, milionário, seja em que condição for. Eu fico olhando para o texto e vendo que o desejo de Deus, na verdade, não está nos bens. Isso é uma realidade. O texto bíblico nos ensina o tempo inteiro, nos mostrando que a grande preocupação deve ser a nossa integridade. Às vezes eu vejo pastores que se animam quando alguém chega com dinheiro, com bens dentro da igreja, achando que vão ser abençoados, e em geral os tumultos aparecem, as confusões também chegam junto, porque não se há cuidado de observar com carinho, de se orientar as pessoas. Deus não deseja que nós venhamos trazendo apenas os nossos bens, muitos ou poucos, mas Deus deseja, na verdade, filhos e filhas de coração íntegro, filhos e filhas com seu coração puro, filhos e filhas que venham para uma vida em santidade, vida de fidelidade a Deus, independente daquilo que possuem. Muito ou pouco não importa, importa para Deus o nosso coração, se é um coração puro, se é um coração íntegro. E o texto nos mostra exatamente isso. Por conta da mentira de Ananias e Safira, de imediato cai o julgamento de Deus sobre eles. Mas nós vemos de imediato o papel da liderança. Pedro já confronta Ananias e Safira, e deve ser assim. Os líderes ou a liderança deve confrontar aqueles que chegam mal intencionados, aqueles que cometem equívocos, devem ser confrontados para que haja, sim, cura, restauração de vida no seio da igreja. E, queridos, vem o juízo de Deus, e Ananias e Safira são mortos por conta do pecado. Pecado traz consequências, também é um ensinamento que está no texto.
O pecado produz morte, no caso desses dois, não foi somente morte espiritual, mas trouxe morte física também, e isso foi consequência da mentira. Então o texto hoje nos ensina algo muito importante para a nossa vida. Deus nos deseja de coração puro, nos deseja íntegros, nos deseja vivendo a sã doutrina, vivendo pela fé, sendo fiéis a Ele, independente das nossas posses. Também nos mostra que cabe àqueles que são liderança da igreja. Sempre que encontrarem algo errado, de forma especial, os pastores, bispos devem confrontar para que haja cura, para que haja restauração, para que a igreja não se corrompa e não se contamine com os valores do mundo. Que Deus nos traga sabedoria para que possamos viver conforme o seu propósito e que assim nos abençoe o Senhor, no nome de Jesus. Amém.